havia vinho na Santa Ceia, na última Páscoa de Cristo, lá quando ele instituiu a ceia, e essa ceia foi instituída e depois repetidas vezes os apóstolos e a igreja primitiva se reuniram e celebraram. Havia vinho no casamento onde Jesus fez o seu primeiro milagre. O que era o vinho? Estou falando só de Novo Testamento, só para poder entender, desculpa, pastorzão, mas só para poder o seguinte, a questão do vinho e a cultura judaica, porque a gente a palavra de Deus é para nós a única regra de fé e prática, ela é absoluta. Sim. Não tem discussão em relação a isso. A questão da cultura judaica talvez nos ajude, porque o vinho não faz parte da cultura brasileira. Exatamente. Tá certo? Em alguns países, aqui na Europa, bem próximo de nós na Europa, vinho faz parte. Na cultura portuguesa, por exemplo, vinho comum. Como é que a gente... Tá entendendo? Pra gente ter os pés no chão e falar o seguinte, olha, vamos explicar claramente para os nossos ouvintes, e nesse caso aqui para as nossas ovelhas, é só, gente, a situação é essa, funciona assim, dentro da cultura judaica, e se quiser trazer para a cultura do Brasil, ajuda. Eu queria só uma breve colocação, que já foi dito aqui, a água, em termos, na época da Bíblia, a água não era uma água pura como nós temos hoje, há uma dificuldade muito grande de se encontrar água. E o vinho, o leite de cabra, o leite de animais, era a bebida farta, não havia refrigerante, não havia... os sucos da forma que nós temos hoje, com a facilidade que temos hoje. Então, obviamente, o vinho, mas ele tem várias etapas. Tem o vinho fermentado e o não fermentado. O não fermentado era de largo uso para crianças. O fermentado, na Bíblia, repreensões... exatamente, repreensões terríveis contra isso. Esse não fermentado, na linguagem de hoje, poderia ser o suco de ovo. A gente podia dizer isso ou não? Exatamente, é o que nossa igreja adota na ceia. Não vamos entrar na... Não, eu quero falar da ceia. Pois é, pastorzão, mas eu estou pedindo ao senhor o seguinte, aos companheiros, vamos falar sobre a cultura primeiro? De forma geral. Porque depois a gente particulariza. Da ceia. Vamos lá, vamos para a ceia então, pastor. Vou atender o senhor, que eu gosto muito do senhor. No nosso entendimento, o suco ou o vinho da ceia não era fermentado. E por que não era fermentado? Porque a lei prescrevia que a Páscoa, o vinho da Páscoa, tinha que ser sem fermento. Aliás, tudo, vinho, pão, nada podia ter fermento porque simbolizava pecado. E quando Jesus institui a ceia, ele estava no momento da Páscoa. Certamente os elementos que estavam ali eram os mesmos para a Páscoa. Então, o vinho de lá não era fermentado. Não era fermentado, era suco de uva. Fiz muito bem ouvi-lo. O senhor trouxe a cultura para nós. Era exatamente esse o ponto aí. Está muito bom. O que pensam aqui os mais companheiros? Até o que eu falei anteriormente, eu peguei um pouco dessa cultura judaica que eu estive pesquisando e estive vendo. Se você levar em consideração, o vinho lá, quando ele era produzido, ele após ser produzido, havia uma fermentação natural. Essa fermentação natural, ele só chegava até 8% de teor alcoólico, tá? Devido, não tinha o que nós temos hoje, a injeção de outras químicas que aumentam, né, a injeção... adicionamento de álcool, é alguma coisa que aumenta esse teor, né? Conservantes e mais. Além disso, a lei judaica determinava que fosse colocado 3 vezes, seria diluída a 4:1, tá? Seria o que a gente chama hoje aqui de sangria, né? Se fosse feito aquilo ali, aquilo era usado na alimentação, era usado normal para acompanhamento da comida. Agora, quando a gente fala lá que Jesus transformou água em vinho, todos nós sabemos que é o seguinte, não há como fazer uma transformação. Você faz o suco de uva, ele leva um certo período para que ele fosse fermentado. Jesus fez o vinho, transformou água em vinho, e na mesma hora o povo já serviu. O que nos leva a analisar que não houve fermentação durante aquele período do casamento, porque foi de imediato. Mas poderia ter sido fermentado no milagre. O milagre poderia ser completo, né? Fazer uma fermentação total. Uma colocação aqui com relação a um exemplo cultural ligado à ceia do Senhor. Ótimo. Quando o apóstolo Paulo critica a igreja de Corinto, lá em 1 aos Coríntios 11, ele fala de um contexto em que é celebrado o ágape, que era a refeição comunitária que culminava com a ceia do Senhor. Ele diz que há pessoas que vão para o ágape e se embriagam. Então, certamente o vinho servido no ágape não era um vinho não fermentado. Era um vinho normal, que bebido fora da medida promovia a embriaguez. Então, ainda que consideremos que na cultura judaica o vinho era de menor teor alcoólico, conforme o evangelho foi se espalhando para outras culturas, situações das culturas locais foram
adotadas na prática da igreja. E é o que nós estamos foi a deturpação do original, como eu citei aqui. Podemos provar na Bíblia. Em Êxodo 12, 14, Êxodo 12, 15, a questão da Páscoa, né? Do vinho da Páscoa ser sem fermento. E, obviamente, a primeira ceia foi no dia da Páscoa. Né? Há de se entender. Mas eu já estou falando essa transposição para o contexto não judaico. Deixa eu ver se eu entendi. Para ver se eu entendi. Que é bom a gente entender tudinho. O ouvinte é muito atento a essas coisas. Então quer dizer que no começo, dentro do propósito original, era uma coisa bem equilibrada, era o suco de uva, enfim, era uma coisa tranquila. Foi dito pelo pastor. Não é isso? A ceia não tinha nenhum tipo de fermentação, e depois naquela festa que recebeu o nome de ágape, o negócio começou a degringolar. É isso, gente? Exatamente. É isso? Eu entendo dessa forma. Depois também nós temos vários segmentos. Teologicamente, eu tenho aqui 3 pastores, eu fiquei até mais calada nesse tema. O que eu percebo é que o teor alcoólico, ele existia. Se a fermentação era mais baixa ou mais alta, enfim, o nível do álcool, a gente nem está medindo, porque senão a gente vai voltar a falar em dosagem. Mas dentro da Bíblia se fala que na tradição judaica eles consumiam realmente um vinho com teor alcoólico. E depende da quantidade, né? Se você bebe muito de baixo teor alcoólico, vai se embriagar do mesmo jeito. Com exceção da Páscoa, porque não podia haver fermento de espécie alguma. Mas a Páscoa é um contexto específico. É fermentação. Mas a Páscoa não é o assunto do dia a dia. Você tem um contexto social e um contexto religioso aí pra gente. Perfeito. Para entender isso aí, só para a gente dizer assim, pera um minutinho, então quer dizer que na Santa Ceia, na igreja eu não posso, eu vou tomar só suco de uva. Agora no casamento eu posso, porque já é uma festa. Está entendendo? O raciocínio que está sendo estabelecido é exatamente este que eu estou consultando de novo. É isso mesmo que eu estou entendendo? Olha só. Porque para aí a gente estabeleceu o seguinte, olha, a questão o embriagar-se, este é o ponto. Então é o seguinte, para que eu não me embriague, eu não tomo. Eu não tomo porque eu não sei até que ponto eu posso tomar e não me embriagar. Ou seja, como é que eu vou descobrir que eu não me embriago com 2 copos ou 3 copos? Você toma um, você fala, eu tô bem. Tomou 2, eu tô legal. Tomou 3, o que está acontecendo com você? Você está pulando aí, eu tomei 4, o mundo está rodando. Entendeu? Você está entendendo? Como é que é isso? Que é o que os companheiros inicialmente estabeleceram. Qual é o limite? Então, se a questão é